Olá, tudo bem? Mais um programa Fui começando. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, porque eu não sei que horas que você vai estar acessando este vídeo no YouTube, no canal da Multi TV Cidades. E você sabe, né? A gente se vê na Multi TV e o Fui não parou. O Fui continua levando informação, entretenimento. Nesse momento, muito mais informação do que entretenimento. Mas quem disse que você não pode se entreter se informando, né? Mais uma vez no Sebrae, dessa vez com o consultor Lucas. É consultor que fala? Consultor. Consultor Lucas, para falar para você sobre esse processo de inovação, de era digital, as pessoas estão no streaming, medo de pequenos e médios empresários falirem. Então, assim, o Sebrae ele tem um pacote, ele tem uma consultoria específica para você e você vai continuar assistindo esse vídeo até o final. Já curta, já comenta, já compartilha, já ativa o sininho. Muito obrigado. Lucas, mais uma vez obrigado. O Sebrae sempre muito solícito, a gente pede, o Sebrae sempre tem alguém para atender a gente. Estivemos esses dias com o Fabrício, né, e ele falou um pouquinho sobre o impacto do coronavírus nesse momento de isolamento, de fechamento, de paralisação, principalmente no pequeno e no médio empresário. Correto. Como é que você, que está na linha de frente, né? A gente pode falar assim, que está em contato direto, como é que você tem enxergado tudo isso? Sim. A visão, né, realmente não é a mais favorável para o micro e pequeno empresário, devido a todo esse movimento de restrição que a gente tem. Fazer uma análise macro, né, de todos os setores é sempre complicado, porque mesmo nesse período de crise a gente percebe que uma parte das empresas acabam sobressaindo e aproveitando isso, enxergando oportunidades. Claro que não é um cenário ideal, mas acontece. Né? Tem uma pesquisa que foi feita recentemente que identificou que 400 mil empresas no Brasil tiveram um aumento de faturamento próximo de 50% nesse período de crise. É claro que isso, em relação ao todo, é muito pequeno. Isso representa cerca de 20%, né, das empresas que foram levantadas essas informações. Mas por que essas empresas, então, conseguiram sobressair ou ter até um aumento de faturamento nesse período de crise? A gente tem duas explicações. A primeira pode ser que ela esteja, de fato, num setor que foi impactado positivamente por isso. Setores como alguns setores de saúde, alguns setores de confecção, setores que trabalham com produção de itens médicos ou itens de cuidado, esse teve um grande aumento do consumo, então, favoravelmente, eles acabam crescendo. O outro pode ser analisado por uma mudança dessas empresas no ponto de vista da inovação. Então, quando a gente fala de inovação para micro e pequena empresa, pode parecer, num primeiro momento, algo muito distante, algo oneroso, caro, né, de ser feito. Mas a gente sabe que a mudança de um comportamento, a forma como você se relaciona com o cliente, né, criando um novo canal, às vezes no modelo digital, já é uma inovação que vai impactar positivamente para a tua empresa. Então, trazendo isso, né, para a nossa realidade, a gente vai ter setor que vai sofrer um impacto muito maior, como o setor de turismo, né, foram os primeiros a ser impactados pela crise e talvez, como dizem especialistas, o último a se recuperar. Porque nem tudo depende deles, não é só um esforço do empresário. Né? A legislação pode impactar diretamente nisso, né? As restrições impostas por as autoridades impactam diretamente. Então, esse setor, a preocupação deles nesse momento é se manter, né? Ter um controle maior das suas atividades, das suas finanças, para que no momento de retomada ele possa ter fôlego para trabalhar, né, com aquilo que é a sua notoriedade. Já os setores que se enxergam na possibilidade de mudar um pouco do teu modelo de negócio, né, pensar na criação de novos produtos ou serviços que atenda novas necessidades e novos comportamentos que estão surgindo nesse período, o momento de fazer é o quanto antes. Então, não se sabe ainda, né, o tempo que esse distanciamento social vai impactar, exato, vai ser mantido, vai impactar a nossa sociedade. Então não adianta a gente trabalhar com o cenário futuro, temos que trabalhar com o cenário atual, né? Dentro do que a minha empresa se dispõe a fazer. Existe uma mudança que eu consiga colocar na minha rotina e vai me gerar uma nova receita, eu consigo colocar um novo comportamento, né, junto aos meus clientes que vai melhorar o meu faturamento, eu consigo otimizar um pouco a minha estrutura de custo para me manter nesse período. Então tudo isso, as tomadas de decisões tem que ser muito rápido. Claro, sempre de forma instruída, sempre com o pé no chão, mas isso tem que ser feito o quanto antes, porque não dá para a gente esperar, né, uma próxima fase. Lucas, é óbvio que a consultoria e o programa que o Sebrae oferece é muito mais complexo do que uma simples entrevista. A gente não vai nem ter tempo hábil de a gente conseguir se aprofundar
nas minhas dúvidas, que são as dúvidas de quem está assistindo. Mas, nesse momento, a gente não vive num cenário ideal empresarialmente falando. Então, a maioria das empresas não tem um fundo de reserva, um fundo de caixa, não estão preparadas para ir 2, 3 meses de crise. Nesse momento, como que você orienta as pessoas que ainda não procuraram? É óbvio que procurem o Sebrae, existem vários programas. Nesse momento, como que você orienta aquela pessoa que se cegou? Porque o empresário, ele se cega, né? Sim. Ele é tomado pelo desespero e às vezes ele adota ações que, ao invés de favorecê-lo nesse momento, ele acaba de afundar a empresa dele. O que você orienta nesse momento agora? De que ele se afaste, ele veja o negócio. Qual que é a primeira estratégia antes de procurar o Sebrae para que ele não seja massacrado nos próximos dias? Sim. Bom, o primeiro ponto que a gente orienta os empresários é olhar para a sua estrutura de custo. Nesse momento, o empresário pode olhar para aquilo que ele tinha de custo dentro da sua rotina normal e ver, primeiro ponto, o que ele consegue eliminar. Elimine qualquer custo que não seja extremamente necessário, que não faça um impacto direto e manter a tua empresa estável e gerando receita para sua empresa. Bom, o primeiro ponto é esse. Eliminou qualquer estrutura de custo que você tenha que seja possível. Olha para aqueles custos que a sua empresa tem, que são necessários manter nesse momento, e tente renegociar, seja com seus fornecedores, seja com possíveis locatários, se você tem um imóvel alugado, para você poder postergar pagamentos ou renegociar isso que você tem que ter como custo. Bom, fazendo isso, a empresa já consegue melhorar a tua estrutura de custo. Isso não vai necessariamente nesse momento impactar na geração de receita. E aí a gente chega no segundo ponto. Pensar em geração de receita, claro que existem as particularidades, mas aquilo que consegue levar para um mecanismo digital, aquilo que é venda de produto ou até alguns tipos de serviço que possa ser levado para o digital, tem que ser feito. Isso vai ajudar a empresa a manter parte da receita dela ou até pensar em criar novos canais de venda. Se nós estamos falando dos produtos tradicionais que precisam ser vendidos, então pensar em novos canais. Aquilo que era vendido de uma maneira física, existe a possibilidade de fazer a venda daquele produto no digital ou por telefone, é uma opção. E o terceiro ponto, é você pensar em novos produtos, novos serviços ou até repensar o modelo de negócio da sua empresa. Então você, primeiro passo, você estruturou os seus custos. Depois você melhorou a forma como você comercializa os seus produtos e serviços que você já tem. Como se comunica também, com o Como cliente. se comunica, perfeito. A empresa que não entra agora nesse momento, deixa eu fazer um parênteses. Imagina. A empresa que ela não entra nesse momento que nós passamos na era digital, ela vai ficar obsoleta? Olha, inevitavelmente, né? A gente vê que muitos dos comportamentos que nós estamos tendo agora de forma obrigatória por causa desse distanciamento social vão se manter. E a gente vê essas práticas em qualquer situação. Então, a gente sabe que o comportamento do consumidor, na forma como ele se relaciona com a empresa, na forma como ele consome serviços e produtos, isso vai mudar. Então, o empresário que quiser estar próximo do teu cliente, quiser estar preparado para atender o seu cliente, ele precisa, sim, dessa transformação digital. A gente sabe que depois, no momento de reequilíbrio de uma rotina, parte dessas rotinas voltam para o que era o tradicional, mas nunca na sua totalidade. Então, os passos à frente que nós estamos dando em relação à transformação digital, eles não vão ser recuados. Exato. Então, a tua percepção é totalmente correta. A empresa que não passar por esse momento de transformação digital agora, ela vai cada vez ficar mais distante do teu cliente. Então, a lógica é essa. Claro. Lucas, para a gente encerrar, nesse momento também há muita especulação a respeito do mercado financeiro. As pessoas que são empresárias de pequeno e médio porte têm visto, assim como nós também, essas linhas de crédito, as pessoas estão correndo atrás de pegar esse dinheiro. Amigos meus falando assim, eu jamais vou pegar, eu vendo meu carro, mas não pego, eu diminuo meu patrimônio, mantenho a minha empresa, mas não vou pegar crédito porque eu vou ficar endividado. Aí outros falam, mas nossa, essa linha de crédito ela vem com juros muito acessíveis, então eu acho que é o momento da gente fazer um aporte. Sim. Nesse momento, as pessoas que estão aí ensandecidas, vendendo carro, saindo correndo atrás de empréstimo, às vezes fazem um mau negócio. Correto. Existe alguma orientação por parte do Sebrae também? Sim, o Sebrae
busca se relacionar com toda a instituição financeira para pegar essa informação e levar ela da forma mais adequada para o cliente. A gente não induz o cliente a qual é a tomada de decisão, mas a gente busca esclarecer todos os pontos em relação a uma decisão e a outra. Então, realmente, tinha uma ideia de tomada de empréstimo ou capturar recurso, né, até da iniciativa privada, sobre essa posição de ser muito oneroso, os juros serem altos, mas é claro que as próprias instituições financeiras, até como quem oferece crédito de forma privada, tem melhorado muito as condições para que isso seja possível de ser adotado pelos empresários, né? Então, nesse momento, né, a gente sabe que tanto os bancos públicos, os bancos privados e até outros mecanismos de fomento estão fazendo o melhor possível para o empresário. Agora sim, para a gente encerrar mesmo, eu sei que é uma pergunta muito idiota, né? Mas eu acho que todo mundo gostaria de fazer essa pergunta para alguém e eu vou fazer para você. É óbvio que a gente está vivendo só por hoje, né? Os decretos mudam de um dia para o outro, Sim. Semanalmente novas informações, abre o comércio, se aumenta o número de ocupação nos hospitais ou de infectados, fecha o comércio novamente. Então a gente está oscilando demais nos decretos e nas decisões dos órgãos competentes. Perfeito. Mas o Sebrae ele deve ter um estudo, deve ter uma visão futura, e vocês devem se preparar para isso também, porque muita gente deve estar perguntando, de qual que é a estimativa que nós tenhamos que ter. Por exemplo, vocês pensam que esse ano foi perdido? A gente tem escutado muito isso, né? O próximo semestre, pessoas falando, não, o ano de 2020 vai ficar um ano estagnado, né? Vamos pensar para o ano de 2021. Alguns setores já pensam dessa forma, como o setor de turismo, de eventos, fazendo ações bem para o futuro. É possível a gente pensar dessa maneira ou não? A gente tem que viver como os dependentes químicos, só por hoje? Se a gente fizer uma análise macro, né, do cenário econômico, a gente pode imaginar uma recessão. Pelo menos é o que dizem os especialistas da área econômica. Mas quando a gente fala da tomada de decisão para o empresário, ele não pode analisar no pior dos cenários. Ele tem que ter racionalidade na tomada de decisão e ele tem que imaginar que ele tem que trabalhar pensando que o cenário pode ser desfavorável, mas ele tem que se preparar para um cenário favorável. Então, a retomada econômica, isso vai acontecer naturalmente, não se sabe dizer se em um mês ou em um ano, né, que a gente volte à normalidade, mas o empresário tem que se preparar. Então, falar para o empresário, né, como se organizar para o próximo ano, para o próximo exercício, é bastante complicado. Então, o que a gente sempre orienta tenha um planejamento e uma estratégia para suas tomadas de decisão que vai acontecer nesse momento. Então, independente de como o cenário vai ser impactado, né, como o comportamento em relação às tomadas de decisão pública vai acontecer para a vida do empresário, o empresário tem que se preparar para agora. Tem que se antecipar. Lucas, obrigado, cara. Você Imagina, é um obrigado. cara fantástico, você tem que ir lá pro Congresso. Obrigado vocês que assistiram esse vídeo, já sabe, né? Curta, comenta, compartilha. Foi um vídeo muito legal, foi um programa muito bacana, eu gostei demais. Parabéns ao Sebrae pela iniciativa, tem muitas consultorias gratuitas, vocês entram em contato, as consultorias têm sido feitas com distanciamento preservado, então assim... É a hora de inovar, é a hora de criar novos produtos. Você que tem uma indústria, você que tem uma empresa de alguma produção, se reinvente. Se você está parado, existe luz no fim do túnel e o Sebrae está aí para te ajudar. Fechou? Tchau, fui.